Você já parou para analisar a anatomia da palavra breakfast? Para o aluno iniciante, é apenas o nome do café da manhã. Mas se você fatiar essa palavra no meio, encontrará duas ações brutais: break, quebrar, e fast, jejum. No português, usamos a palavra café, que foca no produto. No inglês, o foco está na biologia. Por que o inglês escolheu descrever a interrupção de um estado físico em vez de focar na comida em si? E o mistério maior: por que break muda de som para break, assim que se junta com o jejum? Hoje, vamos descobrir que o seu café da manhã é uma lição de história medieval e de física fonética. Vamos decifrar esse código agora. A primeira revelação é que o inglês é muito mais próximo do português arcaico do que você imagina. Antigamente, no Brasil, chamávamos essa refeição de desjejum, o ato de desfazer o jejum. O inglês manteve essa estrutura literal por mais de 500 anos. Enquanto o sol nasce, você está saindo de um período de abstinência forçada pelo sono. O fast, jejum, não é sobre ser rápido, mas sobre estar preso ou firme em uma restrição. To break the fast era a primeira vitória do dia do homem medieval. No laboratório da língua, o café da manhã não é um prazer, é a quebra de uma corrente invisível que te ligava à noite anterior. A pronúncia? Aqui o bicho pega para o estudante. Você aprende que break se fala break. Você aprende que fast se fala fast. Então, logicamente, o café da manhã deveria ser break fast. Mas, se você falar assim, nenhum nativo vai te entender de primeira. O som muda para breakfast, porque o inglês achata as vogais e joga o som para baixo quando as palavras se unem. Seria apenas preguiça ou existe uma lei física que governa esse encurtamento? O segredo master que você vai aprender agora chama-se Trisyllabic Lexing. Prepare o seu cérebro para a física do som. O inglês tem uma regra de ouro invisível. Vogais longas e elegantes odeiam o peso de muitas sílabas. Quando uma palavra cresce ou se torna composta, a vogal principal perde o ar e fica curta. É o que os linguistas chamam de lexing. É a mesma razão pela qual wild vira wilderness. O i longo e chique morre para dar lugar a um i curto e prático. No breakfast, a vogal A de break era muito pesada para carregar o resto da palavra. Então ela se transformou em um E seco. O inglês sacrifica a beleza do som individual em prol da velocidade da frase completa. O break é o break que perdeu o fôlego. Para os nossos ancestrais medievais, o breakfast nem sempre existiu. Durante séculos, a igreja considerava comer cedo um sinal de gula. O jejum, fast, deveria durar até a missa da manhã. Quebrar o jejum era um ato de necessidade física para os trabalhadores do campo. A palavra breakfast só se tornou comum por volta do século XV. Ela descreve o momento exato em que o corpo deixava o estado de oração e entrava no estado de ação. Entender isso te faz perceber que, no inglês, cada refeição é um marcador social de tempo e classe. O breakfast é a refeição do trabalhador que precisa de energia para quebrar a inércia do dia. Aqui está uma curiosidade que confunde muita gente. O fast de breakfast é o mesmo de fast food? Sim e não. A raiz é a mesma, mas o sentido mudou. Originalmente, fast significava firme, seguro, apertado. Se você corre fast, você está correndo com passos firmes e rápidos. Se você está em jejum, fasting,
você está se mantendo firme na restrição alimentar. É por isso que dizemos hold fast, aguente firme, ou fasten your seatbelt, prenda seu cinto. O jejum é um nó no estômago. O breakfast é o ato de desatar esse nó. No laboratório da etimologia, comer é um ato de libertação mecânica. Enquanto o breakfast é uma ação física, quebrar o jejum, o almoço e o jantar têm origens muito mais vagas. Lunch veio de luncheon, que significava apenas um pedaço de comida que você podia segurar na mão. Dinner veio do francês dîner, que ironicamente também significava quebrar o jejum. O inglês é tão obsessivo com a ideia de jejum que ele sequestrou duas palavras diferentes para o mesmo conceito e as separou no tempo. Breakfast ficou para amanhã e dinner foi sendo empurrado para o final do dia. O inglês é uma língua que organiza a vida através das mordidas no relógio. Por que não escrevemos breakfast com E de uma vez, já que o som mudou? Porque o inglês é uma língua que tem pavor de apagar o seu passado. O EA, and break, é um registro de como a vogal soava no século XVI, um som longo e aberto. Se mudássemos a escrita, perderíamos a conexão visual com a palavra break. O inglês prefere que você sofra para aprender a pronúncia, desde que a história da palavra permaneça visível no papel. Para um aluno master, a grafia é o mapa, o som é a viagem. Manter o EA é a prova de que o breakfast ainda é e sempre será o ato de quebrar algo precioso. Qual é a lição prática para você aqui no nosso laboratório? Entenda que, no inglês, quando duas palavras curtas se tornam uma palavra longa, a música muda. Não tente falar breakfast devagar, tentando pronunciar o break. Deixe a palavra cair. Deixe a vogal encurtar. A dica master é: aceite o achatar das palavras. Isso acontece em cupboard, em shepherd e em breakfast. O inglês é uma língua de eficiência rítmica. Se você tentar ser fiel às letras isoladas, você perderá a fluência do conjunto. No café da manhã, menos é mais. O veredito do professor Dylan é: o breakfast é o maior exemplo de como a biologia e a fonética moldam a cultura. Ele é o registro do esforço de quebrar o silêncio e o jejum da noite para enfrentar o mundo. Não lute contra o som de break. Ele é a prova de que a sua língua está se adaptando à velocidade da vida moderna. Quando você entende que a grafia guarda a história e o som guarda a praticidade, você para de decorar e começa a habitar o idioma. Aula encerrada e espero que o seu próximo de jejum tenha um sabor muito mais etimológico. Nos vemos na próxima investigação do nosso laboratório. Até a próxima!